Segundo a Defesa Civil, as primeiras informações que chegam, claro que depois a perícia vai vir aqui fazer uma análise, a Defesa Civil também, para poder entender melhor o que aconteceu de fato, mas as primeiras informações que recebemos da Defesa Civil é que na noite anterior, essa vítima teria trocado o registro do botijão de gás, aquele registro do botijão onde a pessoa encaixa a mangueira, mas ela fez essa troca errada, isso de acordo com a Defesa Civil. Portanto, ficou vazando gás durante a noite inteira. Quando ela acordou, por volta das 8h30 da manhã, foi acender a luz, aconteceu uma explosão muito forte. O segundo andar dessa casa, essa casa tem 2 andares, desabou, a casa ficou completamente destruída e a informação que temos das autoridades é que esse local vai ficar interditado até a segunda-feira, até o dia 1º de junho. E, infelizmente, não tem como consertar o local. A casa, o pouco que sobrou da residência vai ter que ser demolido. Bom, infelizmente, a informação que recebemos é de que a Genesi, ela ficou soterrada em escombros, foi socorrida em estado grave pela equipe do Corpo de Bombeiros, entregue ao SAMU, que levaram essa senhora até o posto de saúde aqui de Riviera da Barra, que fica bem próximo daqui de onde estamos. Porém, de acordo com as informações que recebemos, quando ela chegou no local, ela infelizmente não resistiu e acabou perdendo a sua vida. Além disso, nessa tragédia toda, a vizinhança aqui do lado também foi afetada. Logo ao lado aqui dessa casa que acabou ocorrendo essa explosão, tem uma outra residência. O vidro dessa residência quebrou por conta da explosão, as pilastras, da casa foram também danificadas e, bom, a Defesa Civil também orientou que os moradores fiquem fora de suas casas até a semana que vem, até o dia 1º também, e, infelizmente, essas pessoas terão também que, de alguma forma, consertar o que foi danificado. É uma informação de momento que chega, uma notícia muito triste. A gente até conversou com algumas pessoas aqui que conhecem a Genesi. É uma pessoa doce que, infelizmente, perdeu sua vida em uma tragédia, em um acidente muito grave. De acordo com a Defesa Civil, até o horário que chegamos aqui, ainda estava ocorrendo vazamento de gás por debaixo dos escombros da residência. Ou seja, a explosão aconteceu e ainda estava havendo vazamento de gás. Por isso também que as autoridades orientaram que a vizinhança saísse de suas residências por conta também do risco do vazamento de gás, que ainda acontece no momento, ainda é possível sentir um pouco de cheiro de gás aqui onde estamos, Thiago. Olha, nós estamos apurando ao vivo no local. Está o Patrick Sanches com o Renato Rocha, nosso cinegrafista. Estas imagens são imagens ao vivo. A informação apurada pelo Patrick é que a área está isolada. Há risco ainda de explosões, já que o gás foi sentido pelos vizinhos e por isso eles tiveram que sair do local. Nós colocamos agora as primeiras imagens enviadas por moradores da região. Você vai ver agora, a nossa equipe vai posicionar para vocês aí a imagem de dentro do local. Pode abrir o áudio aí, você vê que tem uma criança ali, olha o risco que essa criança está correndo ali, são as primeiras imagens desta grande explosão que aconteceu, segundo o Corpo de Bombeiros, que a gente está na linha o tempo todo, apurando com a nossa equipe, que disse o seguinte: a explosão aconteceu por volta das 8 horas da manhã de hoje, foi no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. A equipe foi para o local, a equipe essa do Corpo de Bombeiros, e a casa estava em chamas, de acordo com a nota oficial do Corpo de Bombeiros. Até então, quando foi enviada essa nota, dizia que a vítima do sexo feminino, que a gente agora já tem identidade, uma senhora de 75 anos, foi retirada. Ela estava debaixo dos escombros, em estado considerado crítico naquele momento, segundo, repito, o Corpo de Bombeiros. Ela foi levada às pressas para uma unidade de saúde ali da região. Infelizmente, não chegou com vida, chegou sem vida essa unidade de saúde. A nota do Corpo de Bombeiros, que foi trazida agora aqui para a redação da TV Sim, diz que os militares realizaram um trabalho de combate à extinção das chamas, até o escoramento estrutural do local. Tem outro vídeo que a nossa equipe apurou lá, de uma casa que corre risco, pelo que a gente está vendo ali, porque as pilastras racharam. Isso é considerado, para quem entende, Defesa Civil, muito grave. Aliás, a Defesa Civil também está em contato com a gente aqui e disse o seguinte, que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha já enviou, como a gente vê ali, uma placa ali, uma equipe para o local para avaliar a necessidade de interdição. A gente volta ao vivo, porque você está vendo aí no lado direito da sua tela, as casas vizinhas como ficaram. São fotos que a nossa equipe conseguiu junto com os moradores
moradores e o tempo todo a gente está chegando aqui chamando a sua atenção para isso que aconteceu, né? Uma senhora de 75 anos de idade. Patrick, o Corpo de Bombeiros ainda está no local, a Defesa Civil, como é que está a movimentação agora? E principalmente os parentes, só estava essa idosa dentro de casa, né? Exatamente, Thiago. Como eu falei anteriormente, essa idosa morava aqui nessa residência sozinha. E, bom, quando a nossa equipe chegou aqui no local, mais ou menos há cerca de meia hora atrás, o Corpo de Bombeiros já não estava mais aqui, apenas uma viatura da Defesa Civil, mas logo depois eles saíram. Logo que a nossa equipe chegou, eles já estavam de saída, estavam terminando de interditar aqui a área. E, bom, aqui no momento tem a nossa equipe, algumas pessoas aqui também que são conhecidas dela, né, vizinhança. Está todo mundo olhando, muito assustado com o que aconteceu. E, enfim, um fato que chama a atenção também é que enquanto a nossa equipe estava aqui apurando toda essa informação, alguns familiares da vítima vieram até aqui, chegaram a olhar pelo portão como que estava a casa, mas eles estão muito abalados. Dava para ver no rosto deles, na feição deles, o estado de pavor que estava. Afinal de contas, acabaram de perder um membro da família de uma forma muito trágica. Então, eles não quiseram conversar com a gente, vieram aqui apenas olhar como estava a situação e logo depois foram embora. Lembrando que as primeiras informações eram de que essa senhora teria sido resgatada em um estado crítico e encaminhada a um centro de atendimento médico, no caso, a UPA, aqui de Riviera da Barra. Mas, infelizmente, o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Civil, confirmaram que antes mesmo de chegar na UPA, ela já estava sem vida. Ela ficou soterrada, além, de acordo com o Corpo de Bombeiros, também teria sofrido queimaduras devido à explosão. Para quem chega no Espírito Santo agora, só reforçando o que aconteceu, as primeiras informações das autoridades seriam de que essa idosa de 75 anos, identificada como Genesi Torquato, estava em casa aqui no momento que uma explosão, a botija de gás explodiu. A princípio, a primeira informação seria de que na noite anterior ela teria feito uma troca no registro da botija de gás. Por conta disso, o gás ficou vazando durante a noite inteira. E no dia seguinte, agora pela manhã, a explosão aconteceu por volta das 8h30 da manhã, segundo a vizinhança aqui. Ela, ao acender uma luz, provavelmente foi isso que teria ocasionado a explosão. Enquanto estamos aqui nesse momento, ainda ocorre um pouco de vazamento de gás que sai por debaixo dos escombros dessa residência que acabou desabando. Uma residência de 2 andares, então só aí dá pra gente ver como é que foi forte essa explosão que desabou completamente o teto. Além disso, a casa ao lado teve suas pilastras danificadas, rachaduras, uma janela, inclusive, da residência ao lado explodiu, né? O vidro explodiu por conta justamente da explosão dessa botija de gás, e a orientação é que a vizinhança desocupe as suas residências, principalmente essa casa ao lado, até o dia 1º de junho, no caso, até segunda-feira da semana que vem, tanto quanto essa residência que também segue interditada. Bom, a gente também tentou conversar com alguma vizinhança aqui do lado, né? Aqui ao lado, a casa que eu acabei de mencionar, que teve as pilastras danificadas, mora uma mulher grávida. Estava ela, a sua irmã e a sua mãe, que moram nessa residência ao lado. Ela relatou para a nossa equipe, ela também não quis gravar entrevistas, pois estava de saída no momento devido à urgência, mas contou que estavam dormindo no momento em que essa explosão aconteceu. E um susto muito grande. Felizmente, ninguém se feriu, principalmente pelo fato de que a janela de um dos quartos explodiu, mas por sorte ninguém acabou ferido. Foi um susto muito grande, né? Agora também tem essa situação da casa está danificada. E bom, Thiago, a gente segue ao vivo aqui. Qualquer informação que você precisar, qualquer novidade, a gente aciona você aí no estúdio, amigo. 11h25, Patrick Sanches ao vivo do local onde aconteceu essa tragédia. A gente acaba de receber alguns áudios do 34345700. São vizinhos que entraram em contato com a gente narrando a situação. Vamos ouvir agora. Gente, bom dia. Meu Deus, aqui na Avenida Brasil de Morada da Barra, explodiu uma botija de gás que acabou com a casa inteira da mulher. E o que me dá mais raiva é que a mulher tá debaixo dos escombros, tem uma viatura parada com 2 policiais por lá de fora, aquele monte de curioso, e ninguém tem coragem de arrombar o portão, pelo menos saber, entrar para poder saber se a mulher tá bem, se tá viva, se não tá. Fica todo mundo lá só curiando. Esse foi um dos primeiros áudios antes
da senhora de 75 anos que estava nessa casa, que provavelmente pediu para alguém, né, ajudá-la a trocar ali o registro da botija de gás. Esse gás ficou vazando durante toda a madrugada. Pode colocar a foto dessa senhorinha de 75 anos de idade, que era muito querida no bairro. Esse gás vazou a noite inteira. De manhã cedo, quando ela acordou e foi acender, provavelmente, a luz ali da cozinha, veio tudo abaixo. Uma grande explosão aconteceu. Essas são imagens ao vivo que você está vendo aí, direto de Vila Velha. Está chegando mais um áudio de moradores da região. 11h26. Menina, porque se a pessoa estiver viva, pode estar machucada com certeza, porque a explosão foi tão violenta que é 5 ruas depois da loja que eu trabalho e a gente sentiu o estrondo aqui, igual um terremoto. A vidraça da farmácia, a cadeira que eu tô sentada chegou a tremer, sabe? E o povo lá só curiando, por que os polícias nessa hora não dá um tiro na merda do portão, estoura o cadeado, deixa o povo entrar, os homens, manda os homens entrar para poder tentar ajudar, porque se tiver criança, se a mulher estiver bem, se a mulher estiver viva, ainda dá tempo de salvar. Olha, essa moradora aqui que não quis se identificar, ela estava falando sobre a morosidade para tentar resgatar essa idosa enquanto ela estaria, hipoteticamente, né, com vida. Só que é isso que as autoridades disseram. O gás continua neste momento vazando, por isso foi interditado e era um risco de todo mundo. Na primeira imagem que chegou, você vê uma criança, inclusive, perto da criança. E se tem risco, inclusive, para os vizinhos, por que os bombeiros não estão neste momento aí retirando os vizinhos? Eu quero já voltar com o Patrick Sanches, porque o Patrick falou agora na segunda entrada que não tinha bombeiros, mas a área foi cercada, interditada pela Defesa Civil. Os vizinhos tiveram que sair. Cadê o bombeiro? O bombeiro não está mais aí, ô Patrick? Não, Thiago, não tem nesse momento não tem nenhuma autoridade aqui no local. Como eu falei, quando a gente chegou aqui, ainda havia uma viatura da Defesa Civil que logo depois que chegamos foi embora. Estavam terminando de interditar aqui o espaço. Conversando com a vizinhança, a orientação que a Defesa Civil deu aqui para os moradores foi que deixassem as suas residências próximas aqui ao lado, principalmente essas 2 casas que ficam ao lado onde a explosão aconteceu, e fossem para a casa de parente. Foi essa a orientação da Defesa Civil para a vizinhança. E o motivo até então seria principalmente pelo risco, né? Como eu mencionei, essa casa ao lado teve as suas pilastras danificadas, então isso para a Defesa Civil causa um risco ali, possivelmente de algum desabamento, de estrutura. Então a orientação das autoridades foi que essa vizinhança deixasse a sua residência, principalmente também porque até então estava acontecendo ainda um vazamento de gás por debaixo dos escombros dessa casa que acabou desabando. Nesse momento não tem nenhuma autoridade aqui e por meio de uma nota o Corpo de Bombeiros informou que logo após a retirada, né, da vítima aqui de dentro, as equipes, né, os militares combateram as chamas, porque quando as autoridades chegaram aqui no local, a casa ainda estava pegando fogo. Foi algo assim, segundo os moradores, muito forte, né? Realmente só o Corpo de Bombeiros para conseguir de fato combater esse tipo de incêndio. A gente consegue imaginar a força dessa explosão só pelo estado que está essa residência. É uma casa de 2 andares, gente. A casa veio ao chão. Então só aí dá pra gente imaginar a força que foi essa explosão, a quantidade de gás que possivelmente estava circulando pela casa, que ficou vazando durante a noite toda. Por isso aproveito aqui e reforço, sentiu o cheiro de gás, imediatamente acione o Corpo de Bombeiros. É perigoso. Como eu falei, a princípio, o caminho que a Defesa Civil está chegando para o fato que aconteceu é que, ao momento que essa vítima foi acender uma lâmpada, uma ação simples, foi acender a lâmpada da casa, a explosão aconteceu. Isso só reforça o perigo que é um vazamento de gás. Então fica aqui atenção, sentiu o cheiro de gás, imediatamente acione a equipe do Corpo de Bombeiros. Thiago. Olha, você vai ver agora a foto da dona Genesi Torquato, de 75 anos, moradora aí de Vila Velha, que infelizmente numa troca de um registro de um botijão de gás, não percebeu durante a noite inteira que o gás vazou e hoje, por volta das 7h30 para 8 horas, teve essa explosão. Ela ficou debaixo dos escombros. A gente acaba de receber agora um comunicado do líder comunitário, seu Robson. Vamos ouvir agora a cobertura completa nesse caso. Continua. Seu Robson,
com você. Bem triste, né? Ela era bem comunicativa. A primeira versão da Defesa Civil foi que possivelmente ela tinha deixado o gás aberto. Mas assim, a gente tem aqui umas vizinhas aqui que as conhecem, né? E falou que não, que tudo que ela fazia, ela comunicava, né? E a gente até deixou alerta, né, gente? Sentiu o cheiro de gás, não acende luz, tá? Deixa, porque aí às vezes sente o cheiro de gás, vai acender uma luz, aí, prestar bem atenção. Tá aí, ó, o áudio enviado pelo líder comunitário na apuração da nossa produtora executiva, Fabiana Oliveira. As imagens que vocês estão vendo são imagens ainda do local. O local continua interditado pela Defesa Civil. A gente não entende porque o Corpo de Bombeiros, já que na nota e nas informações que nós escolhemos pela própria corporação, não está aí, já que ainda tem um vazamento de gás e que algumas casas foram ali, vizinhas, foram indicadas para que os moradores deixem a região. A nossa equipe continua ali. Esse áudio que nós acabamos de mostrar é do Robson Bezerra, que é o vice-presidente da Associação de Moradores, que disse que essa senhorinha de 75 anos que estava sozinha dentro de casa era uma pessoa muito comunicativa e que provavelmente realmente não percebeu que o gás estava escapando. A qualquer momento a gente volta com outras informações direto desse caso em Vila Velha. 11h32, agora a gente fala sobre um rapaz que tem mais passagens pela polícia do que anos de vida, você acredita? Ele tem apenas 19 anos e mais de 25 passagens pela justiça. Não acredito. É uma média de quase 2 passagens por ano. Elisângela Ramos é com você, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia também para você de casa que nos acompanha. Pois é, uma situação realmente revoltante, né? Esse rapaz, Tiago, mencionado aí, de 19 anos, é Mailon Inácio da Silva. Ele foi preso ontem pela Polícia Militar. O que acontece, não sei se você se recorda, acredito que sim, daquele Homem-Aranha do Mal que a gente mostrou semana passada aqui, que escalou uma parede e furtou o celular de um idoso. Esse é o Mailon. Ele foi preso ontem pela Polícia Militar, depois que ele foi identificado, né, pelos militares, fizeram o acompanhamento dele do centro até São Silvano. Ele estava com uma bicicleta furtada e na noite anterior, na noite de segunda-feira, ele também tinha furtado um restaurante. Imagens mostram, Tiago, ele comendo, então ele é abusado e comelão ainda, comendo doces, pegando ali chocolates, balas, tranquilamente, sem capuz, sem se preocupar se a câmera estava mostrando, captando o rosto dele ou não. Então ele furtou, inclusive pela segunda vez, esse restaurante aí. E a polícia ontem conseguiu identificá-lo, já que ele havia já cometido vários furtos, né? Também há alguns dias, acho que na semana passada, ele tinha furtado uma outra casa, onde os policiais encontraram parte dos furtos, né, dos produtos furtados, em uma casa abandonada no bairro Perpétuo Socorro, e uma TV eles já encontraram no bairro Bela Vista, escondida, né, após denúncias. Ele foi levado lá para a delegacia, né, aqui para a 15ª Delegacia da Polícia Civil de Colatina, e durante o teleflagrante, né, ele simplesmente, nós recebemos agora essa informação, que ele foi liberado. É isso mesmo. Ele tem 19 anos, mais de 25 passagens, 15 apenas, né, por furto e roubo. Ele, inclusive, também agrediu uma mulher grávida durante um assalto. Ele machucou, né? Inclusive deu empurrão, né, na barriga dela. Ele foi preso pela Polícia Militar, mas aquela questão, né, de justiça, de acordo com a Polícia Civil, nós pedimos uma nota, ele assinou um termo circunstanciado, se comprometendo, né, a comparecer em juízo e simplesmente foi liberado. Ele é natural da Bahia, é um morador em condição de rua, né? Ele não tem endereço fixo e infelizmente está novamente nas ruas, Thiago. Olha, eu sei de uma coisa, gente, que isso aí a população não aguenta mais. A Bahia, de norte a sul, infelizmente, são muitos casos de invasão a estabelecimentos, são muitos roubos registrados e boa parte desses criminosos está vindo da Bahia para o estado do Espírito Santo e agindo em locais
que antigamente não tinha esse tipo de ação. Tinha sim execução, família matando família, questão de poder, mas ações como esta aí, ó, o cara é virado no giraia, porque ele é Homem-Aranha, ele bate mulher grávida, ele é um homem em situação de rua, mas, ó, quantos anos? 19 anos, 25 vezes ele foi preso e agora 26 vezes ele vai pra rua, né? 26 vezes. Ele já está solto. Obrigado, Elis. Uma confusão quase terminou em tragédia aqui na Grande Vitória. Teve até golpe de enxada. Arleson Schneider, cadê você? Foi uma briga de vizinhos, parece, meu amigo. E por causa de uma obra, bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. Olha, essa é uma história rocambolesca, viu? Era quase 8 horas da noite, um homem estava mexendo na pilastra lá da obra do terreno dele e isso estava incomodando os moradores que estavam na casa do lado, colado mesmo, muro com muro. O morador que estava se sentindo incomodado teria ido pedir para poder diminuir o barulho, afinal de contas a esposa dele tinha feito uma cirurgia, estava com pontos, precisava descansar. Bom, no meio dessa conversa, ô meu amigo, para aí com esse barulho, tá aí batendo na pilastra, cortando com maquita, os dois começaram a discutir. Essa discussão evoluiu para trocação de socos, os dois saíram na mão, rolaram no chão. E aí são duas versões, né, do agredido e do agressor. O agressor conta, a família dele pelo menos, porque ele tá preso, que ele teria ido de forma educada e que o cara que estava na obra estaria com uma enxada e teria partido para cima dele com uma enxada. Bom, já a família do cara que foi agredido falou que a história não foi essa. O cara que foi pedir para poder parar com a obra, ele estava bêbado. Tinha tomado uma paradinha. Chegou lá já completamente agressivo, nervoso, tomou a enxada do homem e começou a dar enxadada nele. A situação ela foi tão complicada que a filha do homem que estava agredindo foi tentar separar. Tomou uma enxadada também no braço. Bom, são dois homens com mais de 50 anos, moram no bairro há mais de 30, se conhecem há muito tempo, mas já tinham discutido anteriormente. Então esse homem que acabou de dar uma enxadada no outro, ele foi preso por tentativa de assassinato, porque cravou a enxada no peito do homem, quebrou o braço do homem em várias partes. Esse que foi agredido permanece internado e o que o agrediu foi preso. É uma situação porque a gente vê que são duas famílias de trabalhadores, ninguém envolvido com coisa errada. Foi um problema pontual por conta de uma obra que poderia ter sido resolvido, ó, na conversa. Se num empurrão desse a pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu, é homicídio, gente. Tá todo mundo ainda muito sem paciência um com o outro, todo mundo faltando educação, faltando paciência. Ali, ó, no tete a tete, no papinho, no somebody love, como diria Vaguinho aqui, a situação teria sido resolvida. Agora a gente tem um pai de família preso e o outro pai de família completamente machucado no hospital. Thiago. Obrigado, Schneider. 11h39, a gente segue aqui com o seu Alô Espírito Santo. Eu te mostro agora uma história de um valentão que se deu mal. O homem tentou enforcar a própria esposa, mas não deu muito bom para ele não deu bem para ele não. Mal sabia que ela tinha um segredo em suas mãos. Fábio Gabriel, que segredo essa mulher tinha, hein? Uma faca, Thiago. Bom dia para você, bom dia para os nossos telespectadores. Pois é, mais um caso de violência doméstica que terminou de uma forma diferente do que estamos acostumados a ver, de uma maneira ruim para o agressor. Uma vítima, Thiago, uma zeladora que tem 54 anos de idade, ela já estava cansada de apanhar do companheiro. Ela que conviveu 6 anos com esse sujeito, Thiago, que sempre quando bebia ficava nervoso, ficava agressivo, querendo bancar o valentão e fazer a própria esposa de saco de
de pancada. E o que aconteceu? Na noite dessa terça-feira, esse sujeito saiu para poder beber e a vítima, Tiago, já esperava, ela já temia o que encontraria pela frente. Ela foi dormir em um quarto separado ali, já estava fazendo isso há alguns dias por conta do comportamento agressivo desse sujeito. E quando o homem voltou, Tiago, adivinha o que ele fez? Ele foi até o quarto da vítima, que trancou a porta e tentou ali entrar à força. Tiago, ele deu vários chutes, deu várias bicudas ali na porta, não conseguiu entrar e o que ele fez? Pegou uma chave para tentar ali forçar a fechadura dessa porta. Quando ele conseguiu entrar, Tiago, a mulher, para se defender, pegou ainda um aparelho celular e começou ali, olha, a filmar a ação desse homem. E o que ele fez? Ele ficou nervoso porque estava sendo filmado e partiu para cima da mulher, que ali, de acordo com a vítima, tentou enforcá-la. Aí, Tiago, quando ele partiu para cima dela, não teve outra alternativa. Ela pegou a faca e deu vários golpes nesse sujeito, que foi levado até o hospital e a vítima, no caso, teve que ser levada também até a delegacia. Daqui a pouquinho, Tiago, eu vou trazer mais detalhes de como terminou essa história, o que aconteceu com esse homem e também o que aconteceu com essa vítima, Tiago. Olha, o Alô e todos nós aqui da TV Sim somos completamente contrários a qualquer tipo de violência. Só que nesse caso aí parece que foi legítima defesa, hein? Tudo leva a crer que foi legítima defesa. Estava ali apanhando, de repente resolveu ter em si ali um artefato para conseguir se defender. Olha, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta ao vivo. Agora, 11 horas e 42 minutos. Uma mulher, olha só como que se repetem as histórias. Uma mulher deu 2 facadas no marido para defender a mãe. Caramba! Aconteceu mais uma vez agora, sempre a gente dá o outro lado, agora mulheres se defendendo. Patrick Sanches, ao vivo, traz essa história pra gente. É com você, Patrick. Pois é, para defender a mãe e também se defender. Esse caso aconteceu no bairro Santa Clara, em Vila Velha, e, bom, infelizmente é mais um caso de violência doméstica que a gente noticia aqui no Alô Espírito Santo. Bom, segundo testemunhas, tudo começou com uma confusão. A vítima mora junto com o suspeito, eles dois são casados, têm até filhos, inclusive, e na noite de ontem começaram uma discussão. Durante essa discussão, ela ligou para a mãe e falou: mãe, olha, tô chorando aqui, eu tô muito mal, tô discutindo com ele, vem aqui buscar os meus filhos, tirar eles daqui, porque a situação tá feia. A mãe então fez isso, saiu de casa, que mora ali perto, foi até a casa da filha buscar os netos. Segundo o boletim de ocorrência, quando a mãe estava chegando, entrando na residência, escutou a filha pedindo por socorro, porque o companheiro estava agredindo. E aí a mãe, instinto de mãe, gente, ela foi na hora tentar tirar o homem de cima da mulher, empurrou ele, os dois entraram em luta corporal. Olha isso, gente, essa mãe lutou contra o companheiro da filha para poder defender. Só que ele começou a agredir a sogra também e no meio de toda essa confusão, segundo testemunhas, ele pegou um canivete. Foi nesse momento que a filha resolveu impedir ele. Pegou o canivete da mão dele e deu 2 facadas nas costas. É mais um caso de violência doméstica triste que aconteceu dessa vez aqui em Vila Velha, Tiago. Olha, que absurdo esse caso aí. Você está vendo as imagens do agressor de mãe e filha, né? Você olha assim no dia a dia, trabalha numa pastelaria, serve tranquila, mas esse homem aí, quando fica invocado, bate em mulher. É um absurdo. Eu quero já aproveitar o Patrick, que continua com a gente ao vivo, na frente onde houve a explosão, infelizmente com uma vítima de 75 anos. Patrick, o cheiro tá forte ainda de gás. A sua última entrada você falou que o gás estava escapando e não tinha bombeiros aí no local. Como é que tá a situação? Tem gás ainda escapando? Você tá sentindo o cheiro? Olha, Tiago, no momento em que estávamos bem próximos da residência, a gente está aqui na calçada praticamente em frente. No momento que estávamos bem próximos ali da porta da residência, dava para sentir sim o cheiro do gás vazando no momento. Inclusive um outro curioso que apareceu ali, um morador aqui da região, passou aqui de bicicleta, foi querer olhar ali dentro, ele virou para mim e falou: olha, tá vazando gás, hein? Tô sentindo o cheiro daqui. Eu falei: pois é, ainda continua vazando gás. E um detalhe que eu chamo a atenção, que eu falei anteriormente, que a Defesa Civil orientou que a vizinhança saísse
saísse de suas residências aqui, justamente por conta do perigo do vazamento de gás. E como eu falei, a casa ao lado teve as pilastras danificadas e até o momento os moradores continuam dentro de suas casas. Nesse momento não tem nenhuma autoridade aqui, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, não tem ninguém aqui, mas conforme os moradores relataram, foram orientados a sair de suas casas, mas até o momento ninguém saiu. A gente segue aqui no local e qualquer novidade a gente aciona. Tiago. Patrick, eu sei que você é muito competente junto com a sua equipe e sei que você tem outras entradas ao vivo de outros assuntos, mas assim que der, por favor, vamos até a casa desses vizinhos bater para saber a situação, porque eram para eles terem saído, mas iam sair como, né? De repente tem gente idosa, gente acamado, filhos, comida para fazer para o marido. É para sair mesmo, é determinação ou é só para uma recomendação? A gente quer entender isso. Nós estamos com imagens de onde teve essa explosão por volta das 8 horas da manhã. A dona Genesi Torquato, de 75 anos, estava sozinha em casa. Infelizmente, ela acendeu ali, provavelmente, a luz da cozinha e tudo veio abaixo. Uma casa de 2 andares explodiu e casas vizinhas foram abaladas, inclusive colunas, como vocês estão vendo nestas imagens que nós estamos mostrando para vocês. A polícia foi acionada, o Corpo de Bombeiros conseguiram resgatá-la. Ela ficou debaixo dos escombros, foi levada para uma unidade de saúde, mas infelizmente chegou sem vida. A família está, obviamente, consternada, chorando e muito por conta dessa perda, os vizinhos lamentando. Era uma pessoa extremamente comunicativa e querida no bairro. São imagens que vocês estão vendo. Essa aí é a imagem da casa vizinha. Olha só como que ficou a pilastra. Será que essa casa aí, que parece ter 2 andares no mínimo, não está correndo risco? As pilastras ficaram assim, desse jeito aí. O Patrick provavelmente deve estar se direcionando para um desses vizinhos ali, porque a recomendação é de que saíssem. Mas pelo que o Patrick apurou, as pessoas continuam aí. Daqui a pouco mais detalhes. 11h47, atenção, porque uma menina de 11 anos de idade, ela foi atropelada. Ela estava seguindo para a escola, isso em Colatina. Olha só as imagens desse acidente que mobilizou equipes de resgate. Ao vivo, Elisângela Ramos. Ei, Tiago, pois é, essa menina de 11 anos seguia todos os dias para a escola, sempre sozinha, porque ela morava a cerca de 10 minutos da escola. Então, de acordo com a família, nós conversamos, né, nossa produção conversou com uma família. Essa menina diariamente ia para a escola sozinha, fazia o trajeto porque era um bairro tranquilo, né, bairro Bela Vista, aqui em Colatina, como ela morava perto da escola. Só que essa menina acabou sendo atropelada por um motociclista. Ela não soube contar como aconteceu o acidente, né? Ela não lembra direito como tudo aconteceu, mas a gente teve informação de que após ser atropelada, né, a família foi contactada. Quando chegou ao local, ela já encontrou a menina no chão, né, com várias pessoas em volta, foi levada para o hospital, precisou fazer um procedimento de emergência no maxilar e vai precisar depois ainda fazer o acompanhamento médico. Ela teve alta ainda ontem, né, ainda está se recuperando, mas graças a Deus o pior não aconteceu. A Polícia Civil pede que casos assim, né, a família ou a vítima entre em contato para registrar o boletim, então, né, contando tudo o que aconteceu. Tiago. Elisângela, muito grave, né? São crianças, adolescentes no caminho da escola, muitas já vão sozinhas, né? Estado de saúde atualizado pela nossa Elis ao vivo aqui no nosso Alô. 11h49, a notícia não para. A gente fala agora daquela chacina horripilante que aconteceu em Cariacica. 4 vítimas, 3 eram da mesma família. Você vai ver agora uma imagem nova desse caso. Um vídeo mostra a família trabalhando, atenção, minutos antes do assassinato. Minutos antes da gangue passar e largar o aço contra integrantes da mesma família e também um jovem de 18 anos, Arleson Schneider. Cada vez vem mais um detalhe dessa história e traz revolta para a comunidade. A polícia continua ocupada lá? Continua ocupada, traz revolta exatamente por causa dessa imagem que a gente vê, né? Era uma família que estava trabalhando e não é um trabalho fácil, né? Você pegar o sábado, que deveria ser o seu dia de descanso, você pegar uma motosserra, uma roçadeira para poder tirar uma árvore, para pegar aquela madeira, para poder fazer móvel. Ou seja, um trabalho árduo, um trabalho difícil. Minutos depois desse vídeo, minutos depois que essa imagem foi feita,
4 homens passaram no local e mataram 4 pessoas. Lembrando que 3 eram da mesma família, pai, filho e genro, e um amigo, um menino de 18 anos, cheio de sonho pela frente, que queria casar, estava juntando dinheiro para isso. Um 5º homem, ele foi baleado no peito, conseguiu fugir por uma área de mata, onde foi socorrido, levado para o hospital e passou por cirurgia. Horas depois desse crime, um homem foi preso, envolvido diretamente nessa chacina, e uma outra pessoa foi presa com uma quantidade de drogas lá no bairro Flechal. Há a suspeita de que esse homem que foi preso com droga tenha também participado dessa matança. No entanto, a Polícia Civil ainda investiga. Para as polícias, 3 pessoas ainda estão foragidas, 3 pessoas ainda estão sendo procuradas. Ontem, aqui no finalzinho do Alô, a gente bateu um papo com o comandante-geral da Polícia Militar, o Riodo Rubim, e ele estava falando que a polícia vai ocupar lá aquela região até que essas 3 pessoas sejam presas. Logo quando a equipe dele chegou lá ontem perto do campo do Apolo, um homem correu em direção ao mangue, é uma área difícil, de difícil acesso, só quem é morador de lá conhece bem essa área. Essa pessoa largou a carga de droga no chão e correu em direção ao mangue. Então, ontem mesmo já teve uma apreensão significativa de drogas e ninguém foi preso. No entanto, a polícia continua ocupando a região lá do bairro Flechal. Tiago, é um caso de muita repercussão, afinal de contas, foram 3 pessoas que não tinham, 4 pessoas que não tinham qualquer ligação com o crime. O chefe do tráfico de drogas lá do bairro Flechal, ele está preso e desde sempre, né, policiais militares e policiais civis, eles são precisos em falar que esse chefe, identificado como Dadá, ele nunca gostou de guerra, ele nunca gostou de tentar tomar o ponto de venda de drogas do outro. Embora seja ligado a uma facção, ele sempre foi uma pessoa do diálogo. Então a gente acredita, a gente que trabalha na rua, que esse crime foi cometido sem a permissão da cúpula do tráfico de drogas lá da região. A gente continua acompanhando essa história. É um absurdo. Essas informações novas trazidas aí pelo Arlisson Schneider são extremamente revoltantes. E a polícia tem que continuar ocupando. Não é só enquanto tiver repercussão desse caso, não. A polícia tem que continuar lá e tirando de circulação esses marginais que fazem de ruelas, becos, espaços para boca de fumo. E eu fico pensando aqui, você de casa tem a mesma sensação que o Thiago Américo tem aqui? De ver esses trabalhadores inocentes, vizinhos, trabalhando ali e saber que minutos depois eles não estariam mais nesse plano? É realmente revoltante. 11h53. Atenção para as próximas imagens que eu vou trazer para vocês agora. Funcionários de uma pastelaria são alvos de xingamentos e ataques na Grande Vitória. Por que isso aconteceu? Patrick Sanches, que está trabalhando pra caramba hoje, vem com detalhes desse caso. É com você, Patrick. Pois é, Thiago, essas imagens aí registram momentos que ocorreram no centro de Guarapari. E, bom, o pessoal desse estabelecimento comercial, uma pastelaria, tem sofrido bastante com alguns ataques. Mas por que isso vem acontecendo? Bom, basicamente, segundo os relatos das testemunhas, essas pessoas que são pessoas em situação de rua vão até a pastelaria pedir alguma coisa, um trocado, algo para beber, alguma coisa para comer. Só que o problema começa quando as pessoas recusam oferecer esse tipo de ajuda. E aí eles começam, segundo os relatos das vítimas, a agredir, tentar agredir. A gente inclusive vê um vídeo que mostra o momento em que uma pessoa em situação de rua se aproxima do balcão para falar ali com uma funcionária da pastelaria e de uma forma muito agressiva ele pega um objeto que aparentemente é uma lixeira e tenta arremessar em direção a essa funcionária. Além disso, tem um outro vídeo que, segundo essa funcionária, uma pessoa, um cliente estava ali consumindo na pastelaria quando uma pessoa em situação de rua se aproximou e foi pedir algum trocado, só que ele falou que não poderia dar nada, que não tinha nada no momento, e aí começaram as ameaças. Outras pessoas que passavam por ali no momento presenciaram
isso, aquele princípio de confusão, e aí foram dar um apavoro nesse morador de rua, vamos dizer assim. Juntaram ali nele, começaram a questionar por que ele estava fazendo isso, por que ele estava falando assim com aquele senhor. Enfim, a questão toda, Thiago e amigos que nos acompanham, é que a situação do centro de Guarapari vinha piorando muito de acordo com os comerciantes dos últimos meses para cá. Não sei se quem nos assiste vai recordar, mas mês passado nós noticiamos aqui um caso de uma pessoa em situação de rua que também estava tocando terror ali no comércio. Entrava em restaurante, pedia dinheiro e quando os responsáveis pediam para que ele se retirasse, ele arrumava confusão, tentava arranjar briga com as pessoas, assustava clientes, enfim, uma situação bem desconfortável que os comerciantes vêm relatando e, segundo eles, já não estão aguentando mais, Thiago. Não, a gente vai ouvir agora o bate-boca, porque parece que está cheio de moradores em situação de rua e os moradores daqui a pouco vão ter que fazer justiça com as próprias mãos, o que a gente condena aqui nesse telejornal e que vocês de casa também devem condenar, porque existe instância, justiça, polícia, delegado. Abre o áudio aí para a gente ouvir a confusão. Isso em Guarapari, olha lá, no estabelecimento comercial. Ei, papai! Olha só. Que isso? A agressão dele. Não, filho. Olha lá, as pessoas já gravando e ele indo pra cima. Olha lá, jogou a cadeira. E pra cima de mulheres, pelo que a gente tá vendo. Olha lá, mais um momento em que a cadeira é arremessada. A gente mostrou um morador em situação de rua no norte do estado, escalando, tocando terror. Se eu não me engano, 19 anos, mais de 25 vezes preso e agora em Guarapari. O problema dos moradores em situação de rua, muitas vezes eles que são viciados em drogas, estão assim, ó, invadindo estabelecimentos comerciais. É uma ação mais do que policial, é uma ação que envolve instâncias de serviço social, tratamento para esses moradores em situação de rua. Obrigado, Patrick, pelas informações. A gente continua, 11h56. Atenção, porque a Justiça manteve preso... Ó, acabou de chegar a nota da Prefeitura, nesse caso aí de Guarapari. Vamos lá, coloca a imagem novamente, porque é importante um posicionamento da Prefeitura. Agora às 11h57, jornalismo aqui é ao vivo. O jornalismo aqui é em tempo real e a gente buscou muito essa nota da Prefeitura de Guarapari, porque são vários casos, os moradores daqui a pouco não vão, infelizmente, né? Vão ter que fazer coisas que a gente não quer aqui, a gente, inclusive, é contra. 11h57, Patrick Sanches, o que a Prefeitura disse? Pois é, a Prefeitura acabou de emitir uma nota em relação a essa situação que vem incomodando muito os comerciantes. Eu vou ler para vocês aqui, abre aspas. A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, informa que as equipes da assistência social seguem atuando diariamente com abordagens, acolhimentos e encaminhamentos através da rede socioassistencial e de saúde. É importante esclarecer que casos de agressão, violência e ameaças são atribuições da segurança pública, sendo de responsabilidade das forças policiais e do sistema de justiça. Assim diz a nota da Prefeitura de Guarapari em relação a toda essa situação que vem incomodando muito os comerciantes também, quem frequenta ali o centro de Guarapari. Thiago. Olha, Patrick, obrigado pela informação. Agora, a Prefeitura não adianta tirar o corpo de fora, não. É responsabilidade porque todo mundo paga imposto para ter ações de assistentes sociais para tentar recuperar esses moradores em situação de rua. Não é só caso policial, não. Aliás, uma covardia essa nota. Coloca agora a imagem que estava à esquerda para vocês ouvirem junto com o Tiago Américo o que esses comerciantes estão passando em Guarapari. Abre o áudio. Olha lá. Você cresce de novo pro lado ali, cada mulher, você tá achando que eu vou ler, eles vão pra cima do cara. Vaza daqui, é o que eles falam. E só assim ele sai. E ó, você vê o tempo todo ameaças, você ouve ali ameaças. Coloca o outro vídeo ali, que é o ataque da cadeira para as mulheres, as funcionárias. É um absurdo isso, você está trabalhando lá? Abre o áudio aí para você que está com a gente aí no 34345700. Pode encher a tela, pode encher a tela. Não, filho. Vai pra baixo. Olha lá, pra cima das mulheres.
Mais uma vez aí a situação está crítica, segundo os comerciantes de Guarapari com relação aos moradores em situação de rua. Daqui a pouco a gente volta com esse caso e com mais detalhes aqui no seu Alô Espírito Santo. Meio-dia em ponto, atenção. A justiça manteve preso o motorista da carreta envolvida num grave acidente com 2 mortes que vocês estão vendo aí. Foi na rodovia do Contorno. As imagens que vocês estão vendo é do Marlo Justino e daqui a pouco a gente vai falar e trazer detalhes sobre esse caso. Você se recorda, foram 8 carros envolvidos aí, 2 carretas, porque agora eu quero voltar a falar sobre o ladrão que foi preso quantas vezes mesmo, que eu até esqueci? Mais de 25 vezes. Nós temos imagens das ações dele, porque ele foi visto em mais uma ação. Olha ele aí, o bonitão, ele vai escalar, é o Homem-Aranha da madrugada. Você está vendo as 2 últimas ações desse homem aí? Que pasmem, ele já está soltinho da Silva. Quem é o responsável por deixar ele preso, hein? Será que é falha da justiça, da lei do nosso país? Foi um juiz que falou, não tem o que fazer. Ele é um morador em situação de rua. O povo capixaba não está aguentando mais as ações de moradores em situação de rua. E eu estou falando aqui, não adianta a polícia prender, a polícia está prendendo. Mas o que acontece? Com apenas 19 anos, mais de 25 passagens. O cara é o terror, ele toca o terror. A polícia é acionada, as imagens chegam para o delegado manda prender. Chega na delegacia, o que acontece? A justiça manda soltar. Elisângela Ramos, é com você ao vivo. Pois é, Tiago, a gente escuta, né, você dizendo isso aí, fica realmente refletindo, né? A gente cobra tanto das autoridades, né? A polícia vai lá, faz o papel dela, moradores querem segurança, mas para esses moradores terem segurança, precisamos que essas pessoas continuem presas, né? E esse rapaz aí, como você disse, de apenas 19 anos, ele escalou uma parede, furtou o celular de um idoso, ele também entrou numa casa, pegou o cordão, vários itens lá, material de trabalho das pessoas, uma TV, levou para uma casa abandonada, inclusive moradores que ficam ali, que próximos dessa casa cobram também, né, mais segurança, porque o local é muito frequentado por pessoas em situação de rua. E aí esse cara vai, furta de novo, mais uma bicicleta, entra nesse restaurante aí, come vários doces, pega chocolate, pega bala, tranquilamente, inclusive pela segunda vez, tá? Ele furtou esse restaurante, depois que ele foi pego pela polícia militar, que acaba enxugando o gelo, é levado para a Polícia Civil e depois é solto mediante assinar um papel lá se comprometendo a voltar, né, a responder em juízo. Então, é uma situação muito complicada que a gente também gostaria de ter resposta, mas infelizmente a gente não tem, né, Tiago? Não, é um absurdo, o capixaba não está aguentando mais. Aqui em Vitória, por exemplo, eles invadem prédios, eles destroem lixeiras. Tinha uma lixeira na Praia do Suá ali, os caras levam lixeira, que a comunidade, aliás, alô prefeitura maravilhosa de Vitória aí, cidade que a gente gosta, uma lixeira nova ali na rua João Batista Parra, porque os moradores de rua pegam a lixeira para colocar as coisas deles. Eles vão, sobem nos postes, levam a fiação, vendem para Ferro Velho. A polícia vai, dá um catuque ali, prende o proprietário dos ferros velhos, mas daqui a pouco eles estão de novo lá. É de norte a sul do estado esse problema, 12:03. A investigação sobre um suposto grupo de justiceiros em Vitória ganhou agora um novo capítulo. 2 homens investigados por envolvimento na morte de Marcos Vinícius Rodrigues. Foi na Praia do Suá, hein? Acabei de falar. Se apresentaram à polícia acompanhados de advogados. Ao vivo, as últimas informações com Arleson Schneider. Schneider, com você, meu amigo. Esses 2 suspeitos têm 33 e 42 anos, como você bem disse, se apresentaram na delegacia acompanhado de advogados. De acordo com as investigações, este homem de 42 anos, ele seria o líder desse grupo que a polícia chama de justiceiros, né? É um grupo que atuava lá na região da Praia do Suá, pegando moradores de rua, usuários de drogas. A gente sabe, né, que ali
perto do antigo, no prédio que hoje é da prefeitura, ficam vários moradores em situação de rua ali espalhados, perto do Morro da Garrafa. Então, esses justiceiros, eles atuavam com esse público, né, com esse pessoal que fica atormentando ali os comerciantes da região. Pois bem, com a prisão desses dois, sobe para 8 o número de pessoas presas. Os dois negam que tem envolvimento, mas para a polícia não há dúvidas. Sobe para 8 o número de pessoas presas, são 9 investigados. Com isso, uma pessoa permanece foragida. Agora, meus amigos, eu recebi uma ligação agora há pouco de um dos diretores do Sindicato dos Vigilantes pedindo para a gente ter um pouquinho de cuidado para não relacionar esses presos com a categoria de vigilantes, né? Que é uma categoria séria, que faz curso, passa por preparação, uma série de cursos até se tornar vigilante. Isso daí está mais para uma milícia, né? Quando um grupo é contratado para poder fazer justiça com as próprias mãos. O pessoal do sindicato está falando que relacionar esses criminosos aos vigilantes está prejudicando a categoria. Então está aí também dado o recado do pessoal do Sindicato dos Vigilantes, que a gente respeita muito o trabalho deles. Aqui na TV, por exemplo, tem alguns ali que se não fossem eles, a gente estaria perdido. A gente chega aqui cedo, de manhã, às vezes ainda escuro. Então é isso, Thiago, a gente continua acompanhando essa história. Mais 2 pessoas foram presas, portanto, 9 investigados e 8 presos. Obrigado, Schneida. Agora a gente volta com informações ao vivo de Vila Velha, o caso da senhora de 75 anos, que ao acordar, provavelmente acendeu a luz da cozinha. A casa dela, de 2 andares, foi abaixo. Você vai ver as imagens que a nossa equipe já está posicionando agora assim na tela para vocês. 12:06. Isso é o que restou da casa da dona Genesi Torquato, de 75 anos. A comunidade está muito chocada com isso tudo. Aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Eu pedi para o nosso Patrick Sanches ir atrás de moradores, porque é o seguinte, o Corpo de Bombeiros falou, olha, as casas que estão aqui, elas foram afetadas, junto com a Defesa Civil. O ideal é que vocês não fiquem dentro das residências. E não está lá. Pelo menos os bombeiros, não sei se tiveram uma outra ocorrência, a gente sabe que o trabalho dos bombeiros é extremamente importante, mas interditaram o local e a população que foi recomendada para que saísse de lá. Continua lá? Patrick Sanches, você está comigo, meu amigo? Você conseguiu apurar essas informações? Se a comunidade, os vizinhos continuam aí nas casas, naturalmente, seguindo a vida? Continua aqui, Thiago. Inclusive, eu chamo a atenção que tem pessoas aqui na rua nesse momento, crianças aqui curiosas que vieram aqui para poder ver como é que está a situação. E, bom, a gente conversou com vizinhos aqui, principalmente essa mulher que teve a pilastra da casa danificada devido à explosão. E o que ela nos contou para a nossa equipe, foi o seguinte: a Defesa Civil orientou que ela deixasse a sua residência. Segundo ela, não foi uma ordem. Por exemplo, vocês precisam sair porque de fato existe um risco. Foi uma orientação pelo fato da situação, principalmente, ainda estar vazando gás. Além disso, ela relatou para a nossa equipe que a Defesa Civil disse para evitar ligar qualquer lâmpada pela casa, qualquer luz, não acender nada e manter a casa arejada, aberta, circulando o vento justamente para o gás não se acumular do lado de dentro da residência dessa vizinha. Nesse momento, a gente está aqui o tempo todo, não vimos nenhum morador sair aqui do local, principalmente dessa casa ao lado. Em relação às pilastras que foram danificadas, eu também perguntei se a Defesa Civil falou que existe algum risco, por exemplo, de alguma parte da casa desabar. E ela relatou que a Defesa Civil falou que vai retornar aqui em um outro momento para poder averiguar a situação da pilastra, se de fato existe algum risco. Mas a orientação é que eles foram apenas recomendados a sair daqui. Como é uma recomendação, eu ainda estou aqui e eu pude confirmar que ninguém saiu de casa. O Renato mostrou no início aqui da minha entrada ao vivo que, inclusive, tem crianças aqui em frente a essa casa, né? Aqui onde a gente está, no momento, não é possível. Na verdade, é possível sim sentir um pouquinho de cheiro de gás ainda. A gente se aproximou aqui do portão, conseguiu sentir um pouquinho de cheiro de gás que deve estar vazando ainda. E é um perigo. Nesse momento não tem nenhuma autoridade aqui. Os moradores ainda estão em suas residências e crianças estão na rua porque viram aqui a imprensa, né, toda essa mobilização, curiosos que passam por aqui, param para ver o que aconteceu,
chama a atenção. Então tem muita gente aqui que parou para ver o que está acontecendo, mesmo a orientação fosse que se afastasse do espaço, principalmente porque, como a gente consegue ver na porta, o local está interditado. Tiago. Queria, por favor, a imagem da vítima fatal, porque exemplifica muito. A gente, quando vê uma foto de uma vítima de 75 anos, muito querida, falante e comunicativa, a gente sente muito mais uma tragédia como essa aí. Eu queria também a imagem, porque eu vou ler agora uma nota que chegou da Prefeitura de Vila Velha, que mostra uma das casas vizinhas com a pilastra. A gente recebeu aqui, o primeiro vídeo dava para ver bem a primeira pilastra e o nosso cinegrafista competentíssimo, Renato, mostrou também a pilastra agora ao vivo. Eu queria saber qual dessas casas, essa aí. Esse é o vídeo da pilastra que, acredito eu, não sou engenheiro, não sou do CREA do Espírito Santo. Aliás, um abraço para todos os engenheiros do CREA maravilhosos. Mas eu acho que isso... Olha só, essa é uma imagem ao vivo. Essa é uma imagem ao vivo do sobrado ao lado, que foi, pelo que a gente ouviu aqui da vizinha, foi um estrondo considerável e que deve ter afetado essa pilastra aí. Será que esse sobrado... Pode abrir agora a imagem para a gente identificar que sobrado é esse aí, ó. Fica ao lado da casa. A casa ficava aos fundos. Olha só se não há perigo ou não, hein? É o sobrado que tem uma loja que está fechada e que eu vi agora os moradores. Parabéns ao Renato Rocha, a loja está fechada, não há movimento nessa loja aí, mas em cima aparentemente tem uma residência, a gente não sabe se tem duas ali, mas a pilastra foi provavelmente... pelo que nós tivemos de informação, afetada. Eu vou ler agora para vocês a informação da Prefeitura Municipal de Vila Velha sobre a explosão de um botijão de gás em Morada da Barra, que vitimou essa senhorinha de 75 anos. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha informa que a residência em Morada da Barra foi interditada para o trabalho de perícia do Corpo de Bombeiros. Após a perícia, o responsável pela residência, que foi avariada pela explosão de um botijão de gás, será orientado pela Defesa Civil a contratar um profissional de engenharia a fim de realizar as intervenções necessárias. Espera lá, é isso que eu entendi? A Prefeitura não poderia ajudar a Defesa Civil Municipal para orientar com engenheiros? Porque, poxa, a população, pelo que eu vi aí de Morada, é uma população carente ou não? Será que a Prefeitura não poderia acionar, ajudar, já que a gente paga tantos impostos, né? Os engenheiros ali, não poderia emitir um laudo falando, olha, não é bom você ficar por conta disso, aquilo, ela ainda vai ter, depois dessa tragédia aqui, acionar. Bem, é uma opinião minha, eu não sei se isso é praxe, tá? Eu não sei se isso é praxe, mas isso me chamou a atenção dessa nota que acaba de chegar da Prefeitura Municipal de Vila Velha, que fala que após a casa ter sido interditada para o trabalho da perícia do Corpo de Bombeiros, o responsável pela residência, que foi avariada, agora não ficou claro se é a residência em que a senhorinha de 75 anos estava ou se a casa... A nota poderia ser mais clara. Pelo que eu percebi aqui, ficou nessa situação. Pode ser a casa que foi completamente explodida, da senhorinha de 75 anos, ou a casa atingida ao lado. Não sabemos. Eu peço aqui encarecidamente mais uma nota da assessoria que deve estar me amando hoje. Um beijo para vocês que trabalham também incansavelmente, para saber se foi a casa da dona Genesi Torquato, de 75 anos, que morreu, ou se é a casa atingida, ou as casas atingidas por conta dessa explosão. O Patrick, será que tem mais alguma informação importante para falar? Pelo menos o cheiro, ele disse que deu uma diminuída, porque dava para sentir da rua, né? A gente está vendo uma placa aí com a interdição. No lado direito são imagens que vocês estão vendo feitas, porque a casa ficava, gente, para vocês entenderem, no final deste muro aí, bem nos fundos, quando tudo veio abaixo por volta das 8 horas. A Defesa Civil foi acionada. E aí, tudo isso aí foi registrado também pelos moradores. 12:14, a notícia não para. Tem confusão de uma pastelaria? Você está pedindo para a gente mostrar mais uma vez no 34345700? Enche a tela, esse é o Alô Espírito Santo. Você vai ver uma confusão. Olha, as funcionárias estavam trabalhando, o morador em situação de rua chegou. Tem muita gente que está ligando de Guarapari falando que é uma situação que ninguém está aguentando mais. Você vê ele perturbando ali no balcão. A funcionária falando, ó, esse é o mesmo que vem aqui
tirar o nosso sossego. Daqui a pouco a gente vai explicar para vocês por que a gente colocou esse efeito para não identificar nem o morador, nem as funcionárias. Mas você vê que a funcionária é tão recorrente. Olha lá. Ele pegou alguma coisa primeiro, lança contra elas. Você pensa que acabou? Olha só o que ele vai fazer no lado direito aí da tela. Arremessou uma cadeira. No lado esquerdo, a população foi para cima, porque parece que isso, infelizmente, vem sendo recorrente em Guarapari. Mostramos um morador em situação de rua 25 vezes preso. E a 26ª liberdade dele, né? Foi solto pela justiça brasileira. Você está vendo aí, mais uma vez, o momento em que isso acontece. Tem muita gente mandando aqui, a Tânia Maria de Guarapari, falando o seguinte: Tiago Américo, é isso mesmo. Nós de Guarapari não estamos aguentando tanta violência promovida pelos moradores em situação de rua. Obrigado, Tânia. Marli também mandou assim: olha, acredito que a prefeitura deveria fazer abrigos para esses moradores, porque muitas vezes eles estão drogados. Opinião da telespectadora Marli. Tem mais gente participando, falando que em Vila Velha também, debaixo da terceira ponte também, os moradores inclusive roubam e correm para lá. O problema dos moradores em situação de rua vem se alastrando em toda a Grande Vitória. O que fazer? Tem também ali na Enseada do Suá, perto também da segunda ponte. Estão dizendo aqui, o Magno está falando, debaixo da terceira ponte eles ficam ali queimando coisas. Também na Praia do Suá, o Wagner mandando mensagem aqui falando que eles ficam atrás do posto de saúde, queimando ferros contorcidos roubados ali, segundo esse morador. E a gente acabou de mostrar aí uma quadrilha, né? Não tem o que falar, são milicianos que botaram fim ao morador da Praia do Suá. O morador da Praia do Suá reuniram porque ele estava cometendo pequenos furtos. Eu sou ali da Praia do Suá Cria, estão levando até as lixeiras grandes promovidas ali para os moradores, colocados ali pela prefeitura. Porque eles têm carrinho, aquelas lixeiras grandes, esverdeadas. Olha só o que eu estou falando, isso aí foi na Praia do Suá. O Arleson Schneider falou que mais 2, se eu não me engano, responsáveis. Porque nesse caso aí, olha o que aconteceu. Eles pegaram esse morador em situação de rua, colocaram ele dentro de um carro, sequestraram ele e levaram para uma região afastada e mataram ele e ocultaram o cadáver. É mole? Olha só a imagem de onde o corpo dele foi encontrado. Ou seja, um problema gerado em Vitória que deram uma solução completamente louca, fora da lei, nessa área aí. A gente não para aqui no nosso Alô Espírito Santo. 12:17. Briga de vizinhos quase termina em tragédia. Aconteceu na Grande Vitória, teve até golpe de enxadada entre vizinhos. Arleson Schneider, é com você, meu amigo. O homem que estava com a enxada era o cara que estava na obra. Ele ficou com a enxada ali para se defender do cara que foi pedir para diminuir o som. Ele era muito maior. Ele era tão maior que, de acordo com relatos da própria vítima, ele conseguiu tomar a enxada e naquele momento ali de birimbolo, a filha dele foi tentar separar ali a confusão, acabou tomando também uma enxadada no braço. São vizinhos de parede mesmo, há mais de 20 anos, se conhecem há muito tempo e num passado recente chegaram até a compartilhar churrasco na calçada. Um estava fazendo uma festinha, o outro chegava para poder colar junto. Só que no final do ano passado, esse homem que foi preso, ele estava pintando a casa e ele precisava acessar o terreno do vizinho, esse que tomou a enxadada, para poder pintar do lado de fora. Esse vizinho não deixou. Então essa rixa já começou no final do ano passado e ontem, infelizmente, acabou com um tentando matar o outro. Eu estive lá no bairro junto com o Wagner Trabac. Ouvimos as duas partes, a família do agressor e também a família do agredido. Preparamos uma reportagem, a gente vai conferir agora. Vamos ver. Essa história aconteceu exatamente aqui, gente, e essa pilastra aqui foi o pivô dessa confusão. Era quase 8 horas da noite de ontem, quando o pessoal estava terminando aqui essa pilastra. Então, esse barulho estaria incomodando os moradores desta casa. A mulher que mora aqui, ela passou por uma cirurgia recentemente, está com pontos e precisa de descanso, precisa ficar em casa tranquila. Quando o marido dela chegou,
até em casa, ele veio reclamar com o pessoal que estava fazendo a obra. E no meio dessa reclamação, os dois começaram a discutir. Tanto o homem que estava fazendo a pilastra, quanto o homem que veio reclamar. No meio dessa discussão, os dois entraram em luta corporal. Começaram a trocar socos. Aí, tinha uma enxada por aqui, né? O homem da obra, para se defender, estaria com a enxada. Bom, segundo relatos deste homem, que ficou bastante machucado depois, ele estava com a enxada, mas o homem que veio reclamar teria tomado a enxada dele. E essa briga veio parar no chão, os dois começaram a rolar aqui no chão. Tanto que a filha do homem que veio reclamar veio tentar separar essa confusão. Ela acabou sendo atingida no braço por uma enxada. Bom, por conta dessa confusão, a polícia militar teve que ser acionada para poder acalmar os ânimos do agressor e também do agredido. O braço da jovem ficou machucado, mas ela está bem. Por conta disto, quem foi reclamar do barulho acabou preso por tentativa de assassinato. A esposa do homem preso nega que ele teria tomado a enxada. Foi ao contrário, o vizinho que estava com a enxada e golpeou o meu esposo, né? Tentou golpear o meu esposo primeiro, só que o meu esposo conseguiu se sair, né, dos golpes que ele estava dando de enxada. E começou, igual eu falei, a luta corporal no chão. Mas meu esposo, em momento algum, estava com qualquer tipo de arma que fosse, machado, enxada, que fosse, para poder atingir o vizinho. Ela afirma que o marido queria resolver na conversa, mas que foi recebido com grosseria. O homem que estava na obra ficou bastante machucado. Um parente dele afirmou que o vizinho que foi reclamar estava bêbado e já chegou agressivo, partindo para cima. Estava dando 8 horas da noite ainda. Ele estava acabando um restinho de concreto. Papo de 20 minutos eles finalizavam o serviço. Aí o seu chegou do bar, alterado, bêbado, aí passou direto e entrou pra dentro de casa. Aí depois, os meninos lá, finalizando, eles bateu no ferro pra vibrar o concreto no finalzinho. Ele apareceu na porta, batendo na porta, já gritando, xingando todo mundo, alterado. Aí falando que não podia fazer barulho, um monte de coisa, que a mulher dele estava operada, mas não tinha barulho pra isso tudo não. Coisa de 5 minutinhos, coisa pouca, não incomodou ninguém. O agressor foi preso e deve passar por audiência de custódia. Ele nunca foi detido, não teria nenhum envolvimento com a justiça. A família está bastante apreensiva. Nunca passamos por essa situação. É um pai de família, meu esposo trabalha, é pai de família. Temos 2 netos e, assim, não sei realmente explicar como é que vai ficar essa situação. Vai ficar, né, bem chata, eu creio, né, porque somos vizinhos de parede, né, dividimos, né. Então, mas eu não sei como vai ser daqui para frente, para ser sincera. Com medo, né, eu tenho medo também. Essa noite eu não dormi. A família da vítima também. Afinal de contas, o homem está internado. Esta não teria sido a primeira discussão entre o homem que foi preso e o homem que estava na obra. No final do ano passado, os dois também bateram boca e o motivo dessa confusão seria uma outra obra. No final do ano passado fizemos a reforma em casa e, assim, a minha parede faz divisória com o quintal do vizinho. Na verdade, ele usa a minha parede como um muro. E, assim, meu esposo tinha pedido ele para poder entrar, né, na parte do quintal dele, para poder estar pintando a parede, tem uma parte que não é rebocada, para estar terminando a obra atrás. E o vizinho, infelizmente, não deixou, falou que não era possível, que não existia aquilo e que não ia permitir. Depois disso aí que realmente meu esposo se afastou, e ele também, e já acabou gerando tudo isso aí. Não brigue com o vizinho, né? Você vai ter que tolerar ele para o resto da vida, muitas vezes, né? Olha, agora, 12h23, uma mulher deu 2 facadas no marido para defender a mãe dela. Você vai entender esse caso porque o cara foi para cima de uma, a mãe entrou. Olha o resultado dessa história agora no Alô. Luciano Vitor Camilo, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar suspeito de agredir a esposa e a sogra na noite desta terça-feira, em Santa Clara, Vila Velha. O detalhe dessa história é que, para se defender, a esposa do suspeito o esfaqueou.
Segundo testemunhas, o casal tem 2 filhos e tudo isso ocorreu na frente das crianças. De acordo com o familiar das vítimas, ele não estava no momento em que tudo aconteceu, mas relatou que a esposa chegou e disse que a filha havia ligado, que estava chorando e estava tendo uma discussão feia com o marido. Ela, então, preocupada, foi até a casa da filha para poder buscar os netos, tirá-los daquela situação que estava ocorrendo. Segundo esse familiar, até esse momento, as agressões não estavam acontecendo, apenas ali um bate-boca, uma discussão feia. E como consta no boletim de ocorrência, quando essa mãe chegou na casa da filha, escutou a filha pedindo por socorro, pois aí o marido já estava agredindo. E ao entrar na casa, ela decidiu tomar uma atitude. Em luto corporal eles lá. Isso ele tava com um canivete, entendeu? Isso que tava com um canivete, foi, tomou dele e deu nas costas dele. Os relatos são de que Luciano tinha problemas com bebida alcoólica. O parente, que não quis se identificar, ainda afirmou que no momento das agressões, o suspeito estava totalmente embriagado. Segundo esse familiar, a discussão entre o casal tem uma relação com o veículo que os dois têm. Segundo o relato, no último final de semana, o suspeito teria danificado o carro, teria batido com o carro enquanto dirigia alcoolizado. Esse assunto, então, voltou ali em pauta entre os dois na noite de ontem. Um assunto um tanto quanto problemático. E foi assim que, segundo esse familiar, começou uma discussão que foi piorando, até chegar em uma agressão. O suspeito e a vítima estão juntos há bastante tempo. Porém, discussões como essas eram recorrentes. Já teve várias brigas já de confusão mesmo, entendeu? De confusão mesmo dele entre eles, assim, entendeu? Ela, assim, com ele, já vinha meio, tipo assim, meio esquisito. Tipo, a qualquer momento podia ser como é que fala? Acontecer um tipo desse, entendeu? A nossa equipe tentou contato com as vítimas, que abaladas não quiseram nos receber. Na noite de ontem, a polícia militar foi chamada e, com a chegada dos militares, as 2 vítimas das agressões foram levadas para o hospital, onde receberam atendimento médico e depois foram até a delegacia prestar depoimento. Já o suspeito também foi levado ao hospital devido às facadas, mas já recebeu alta e foi encaminhado ao DPJ. A Polícia Civil informou que o Luciano foi preso e encaminhado ao presídio, autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Se é valentão, né? Bate na mãe, bate na esposa, um covardão, na verdade. 12:27, mas as mulheres parece que hoje resolveram reagir, não que isso seja o ideal. O ideal é chamar a polícia, mas nós estamos mostrando o outro lado, o da defesa pessoal dessas mulheres. Agora eu quero a sua opinião, você de casa, o senhor, a senhora, eu quero no nosso WhatsApp. Olha, se houve justiça ou não em outro caso, que eu vou explicar agora para vocês. Uma decisão judicial reacendeu a dor e a revolta da família da professora Penha. 2 anos após o atropelamento que comoveu toda uma cidade capixaba, o caso simplesmente foi encerrado com um acordo. Só que esse acordo revoltou muita gente e muitos familiares. Eu quero a sua opinião. Será que houve justiça ou não neste caso? A pergunta vem de uma filha que ainda tenta lidar com a dor da perda. 2 anos depois da morte da professora Penha, o desfecho do caso na justiça trouxe uma nova dor à família. O acordo homologado gerou revolta e deixou a sensação de injustiça. A quarta-feira, 6 de março de 2024, ficará marcada para sempre na família da Lorena. Naquele dia, a professora Penha seguia normalmente a rotina dela. Ela desceu de casa e fez justamente esse percurso aqui que nós estamos fazendo, que inclusive é feito por muitos moradores aqui da região. Diariamente, ela buscava o netinho dela na van. Ele sairia da escola por volta de 11 horas. Justamente nesta ladeira, um carro que subia, dirigido por uma mulher, acabou desgovernado. Essa motorista voltou de ré e atingiu a professora Penha bem aqui nessa calçada. E foi justamente aqui que ela morreu. As imagens registradas por câmeras de segurança mostram um momento em que o veículo volta de ré na ladeira e invade a calçada. Em outro ângulo, é possível ver o momento em que a professora é atingida em cheio pelo carro.
Uma vizinha que subia a escadaria no momento do acidente presenciou tudo. Quando eu vi, o carro estava com a roda em cima da perna da Penha e ela gritando muito, muito. Eu me aproximei dela, falei que estava ali com ela, abracei ela, ela me olhou, disse que estava com o neto sozinho em casa e com fogo aceso, pediu para que eu olhasse as filhas, tentou falar mais algumas coisas, mas acabou não conseguindo e deu os últimos suspiros nos meus braços. A gente está agora dentro da casa onde morava a professora Penha e era aqui neste quarto que ela dormia. Ou melhor, quase sempre, porque o netinho dela, muito agarrado à avó, dormia neste quarto junto com a Lorena, filha dela. E por isso, muitas vezes acontecia de ela dormir junto com a filha e com o neto. Era muito amor, muito contato, muita presença. E a Lorena, agora, aqui, pode contar melhor pra gente como foi receber essa notícia, como foram os dias sem a mãe. Conta pra gente como foi esse momento pra você, Lorena. Muito difícil. Até hoje, o momento mais difícil que nós passamos em nossas vidas, inclusive dos meus filhos também, né? Uma criança, o João Lucas, ter que passar por isso, tão pequeno, e voltar para casa, dormir aqui, encontrar as coisas dela, foi muito difícil. A gente está se recuperando ainda, todo mundo fazendo terapia, os meus 2 filhos, Matheus e João Lucas, psicólogo, eu fazendo terapia, minha irmã fazendo terapia. Além da perda, a família ainda teve que enfrentar novos desafios. Minha irmã, ela é paciente oncológica, ela teve câncer de mama, minha mãe ainda era viva, fez a cirurgia, tudo, mas depois da morte da minha mãe, o câncer voltou em outra parte do corpo. Então, nós tivemos que, além da morte da nossa mãe, ainda lidar com a doença que voltou novamente e provavelmente por questões emocionais, né, por todo o sofrimento que ela estava passando. Segundo o processo, não foram constatadas falhas mecânicas no carro e o desfecho veio por meio de um acordo homologado pela Justiça. Esse é um acordo que a legislação estabelece, previsto no Código de Processo Penal, onde o Ministério Público coloca essa proposta para a investigada, a pessoa que praticou o crime. Então, dentro desse requisito, ela precisa confessar a conduta, é necessário, e cumprir alguns requisitos. Pelo acordo, ficou estabelecido o pagamento de um salário mínimo para uma instituição e outro para a família. A motorista do carro foi identificada como Isabel Soares Barcelos. Dona Isabel está? Dona Isabel? Opa! Eu sou Elisângela, da TV Sim SBT. Eu gostaria de saber se a senhora poderia conversar com a gente a respeito do atropelamento da professora Penha. Então, a gente foi até a casa da Isabel, que é a motorista, né, que está sendo investigada pelo atropelamento da professora Penha. Tentamos contato, mas ela, infelizmente, não quis nos atender e pediu, né, que nós procurássemos, então, o advogado dela. Por nota, a defesa de Isabel informou que o caso foi um acidente involuntário e lastimável. Disse que ela colaborou com a justiça desde o início, assumiu a responsabilidade e vem cumprindo o acordo homologado pelo Poder Judiciário. Qual é a mensagem que a sociedade vai interpretar no caso de um acordo onde fixa-se um salário mínimo para a vara de execuções penais, ou seja, para o fundo administrado pela vara de execuções penais, e um salário mínimo para a família? E sequer ela foi preterida ou no acordo fixado uma condição dela submeter a um curso de direção defensiva, legislação de trânsito. Nós não estamos falando aqui de vingança, nós estamos falando de justiça. Foi justo? A família entende que não. Olha, 12:33. Vocês acreditam que houve justiça? Eu quero a opinião de vocês no nosso WhatsApp. Por nota, o Ministério Público informou que se solidariza com a família da professora Penha e reconhece a dor causada pelo caso. Disse que o acordo foi proposto dentro do que prevê a legislação por meio do chamado acordo de não persecução. É isso a palavra? Persecução penal, aplicado em situações específicas e com acompanhamento da Justiça. O órgão destacou ainda que esse tipo de acordo não significa absolvição e não afasta a gravidade do caso, e que se as condições não forem cumpridas, o processo pode voltar a andar. Além disso,
ainda pode haver responsabilização em outras áreas, como na Justiça Civil. 12h34, eu tenho um recadinho para vocês de casa agora. Bora falar de Obra Max e você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata e os menores preços do mercado. É isso mesmo, então, bora economizar. Ducha eletrônica Advanced Lorenzetti, só R$ 239,90. Aquecedor a gás, 15 litros Lorenzetti, só R$ 1.389,90. Tubo para água quente, 22 milímetros com 3 metros a manco, só R$ 37,90. Quer mais ofertas? Então escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Tá esperando o quê? Bora para a Obra Max Cariacica. A Obra Max fica na Avenida Mário Gurgel, Trevo de Alto Laje, e funciona de segunda a sábado, das 7 até as 21 horas. E feriados, das 8 até as 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 27 3003 3400. E você que tem uma empresa ou comércio, ligue já em 27 3003 3400 e fale com um dos vendedores PJ da Obra Max. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Sabe, eu sempre segui em frente. Porque a vida não para, né? E assim eu cresci. Ouvindo, acolhendo, abrindo caminhos. Buscando ser melhor a cada dia. Porque eu sei. Quando a vida pede cuidado, presença faz toda a diferença. É por isso que hoje eu tô aqui. Para ficar ainda mais pertinho de quem faz essa cidade pulsar. Eu sou o Hospital Vitória à Parte, Unidade Vila Velha, e onde você está, o melhor cuidado segue junto. Dia de jogo é sempre especial. A torcida reunida, a TV ligada e aquele cheirinho de churrasco tomando conta da casa. Porque quando o futebol entra em campo, Cofrio também faz parte da festa. É linguiça na grelha, tira-gosto preparado e todo mundo junto vibrando a cada lance. E para deixar esse momento ainda melhor, conte com o sabor da Cofrio. Reúna a galera, prepare o churrasco e aproveite cada minuto da partida. Cofrio, sabor a toda prova. Vem pra Feira dos Municípios do Espírito Santo, de 28 a 31 de maio no Pavilhão de Carapina. Venha conhecer, viver e se orgulhar dos encantos e delícias que só os nossos 78 municípios podem oferecer. Ah, e a entrada é franca. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. 6 de junho, a Matrix apresenta o fenômeno Serestão do Zé. Mais uma chance que eu quero te mostrar. É Seresta Sofrência, é Serestão do Zé. Alô Matrix, aqui é o Zé. Dia 6 de junho vai ser uma minha e uma sua. Joga! As melhores propostas para o outono e inverno estão no Mercadão Moda. São muitos looks quentinhos, confortáveis e estilosos esperando por você. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Até 8 vezes no crédito digital ou até 4 vezes no crediário próprio. Outono e inverno Mercadão Moda. Vem aí o maior festival de botecos do litoral capixaba. De 29 a 31 de maio, prepare-se para o Botecos de Guarapa. Comida de boteco e chopp gelado acompanhado de muita música boa para embalar o seu fim de semana e animar a resenha com os amigos. Guarapari te espera. É na orla do Canal, ao lado do supermercado Perim, com entrada gratuita. Realização Instituto Panela de Barro, apoio Prefeitura de Guarapari. Torcer é quase um idioma. A gente entende no olhar, no grito que sai da sala, no abraço que vem depois de um gol.
É vizinho batendo na parede, amigo mandando mensagem, todo mundo vivendo o mesmo jogo. Porque quando a torcida se junta, o momento fica ainda melhor. A TV ligada, a galera reunida e na mesa, o sabor que acompanha cada lance. Cofril, perfeita para quem vive o futebol com paixão. Cofril, sabor a toda a prova. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Alô, meu povo, olha só, quem vai trazer um recado muito legal pra você é ele, ó, meu amigo Thor, que quando aparece é com coisa muito boa pra você. Roda, diretor. Loja do Thor. São 6 lojas climatizadas e com estacionamento grátis para a sua maior comunidade. Vem pra cá. Caixa organizadora 17 litros, Glass Dorta 30 conto. Mochila notebook, alça de aço BF Brasil, 2 vezes de 50 conto. Pipoqueira Loreto 3,5 litros, Tramontina, 2 vezes de 70 conto. Brinquedo Bela Cozinha, Tateti, 5 vezes de 70 conto. Garrafão 5 litros sortido Termolar, 50 conto. Mais barato, fala aí, só se for de graça! Viu aí, gente? Tem brinquedo para as crianças, tem tudo para sua casa, para o seu trabalho. É só aproveitar. E a loja do Thor agora em Cariacica, Serra, Vila Velha, Guarapari, Barra do Jucu e também Cachoeiro. Você já sabe, né? Mais barato do que na loja do Thor, só se for de graça. Tá dado o recado, minha Dani Cariello, agora 12h41. Queria agradecer a enorme audiência. Obrigado pela companhia de norte a sul do estado, na Grande Vitória. Obrigado pela companhia, hein? Vem aí a nossa programação especial da TV Sim SBT. Agora, na capital dos capixabas, 28 graus. Um beijo pra vocês de casa. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Que na certa não vai te dar presente. Sim, mamãe. E também vou convidar o Chaves, que não vai me trazer nada. Mas mesmo assim eu quero... Que bom! Assim é que eu gosto. E agora, em troca dos seus bons sentimentos, eu mesma vou convidar a Chiquinha. Que legal! Não fui eu. E a culpa foi dele quando... Eu belisquei o Kiko na semana passada, mas a senhora já me deu a bofetada correspondente. Eu não vim lhe dar bofetadas. Patadas? Mordidas?